Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei a nossa conversa da semana, né? Fazendo um pedido a vocês, tá? Eu gostaria que vocês imaginassem, tá? Alguma música, tá? Uma música romântica, né? Que eu pediria que vocês fossem românticos, né? Ao máximo, e imaginassem uma música romântica, tá? No mesmo tempo, tá? Em que vocês pensam em algum político, tá? Então, repetindo, tá? Eu pedirei que vocês, ao mesmo tempo, pensem em um político, tá? E ao mesmo tempo que vocês vão pensando em um político, que vocês pensem também em uma música romântica em homenagem a esse político, tá? Vocês já pensaram? Já pensaram nas duas coisas? Até aguardarei um pouco, tá? Beleza. Bom, eu imagino, tá, que quando a palavra político, né, vem à cabeça, tá, no momento em que vocês pensarem em algum político, né, a música, né, em homenagem a esse político que vocês devem ter imaginado, foi aquele famoso samba, né, do Bezerra da Silva, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Bom, para quem não sabe, tá? Para quem não tem a menor ideia de quem foi o Bezerra da Silva, tá? José Bezerra da Silva, esse era o nome completo da fera, né? Ele, embora, né, a imagem que praticamente todo mundo tenha dele, né, que ele seja um carioca, né, o legítimo carioca, o legítimo representante da malandragem carioca, ele não era carioca, tá? O Bezerra da Silva, por incrível que pareça, ele era de Recife, né? Ele nasceu em Recife em 23 de fevereiro de 1927, né? Ele teve uma vida extremamente difícil, né? Ele foi o pai dele, né, abandonou a mãe, acabou abandonando a mãe, né? E obviamente ele, quando ele ainda era quando a mãe dele ainda estava grávida, né? Ele tentou seguir carreira na Marinha, só que como ele era muito revoltado e muito indisciplinado, ele acabou sendo expulso da Marinha, né? Ele acabou imigrando, né, migrando de Recife para o Rio de Janeiro, no porão de um navio que transportava açúcar, né? Então, desculpem. E no Rio de Janeiro, ele trabalhou como pedreiro, ele era um cara extremamente boêmio, né? E ele foi preso diversas vezes. Ele tentou, inclusive, dar cabo da sua própria vida, tentou cometer suicídio, né? Ele, caso não esteja enganado, ele até chegou a ser morador de rua, né? Como eu disse ainda há pouco, ele teve uma vida extremamente difícil. Desculpem. E só em 1900... Hoje está complicado. Foi só em 1959, né? Que quando ele já tinha 32 anos, que ele iniciou a carreira dele como músico, né? Durante muitos anos, ele fez parte de uma orquestra, né? Tinha formação, Bezerra da Silva, inclusive, tinha uma formação como violonista clássico, né? E só em 1975 é que ele gravou pela primeira vez, desculpem, mas enfim, né? Voltando, foi só em 1975, né? Quando ele já estava beirando os 50 anos de idade, que o primeiro disco dele foi gravado, né? E embora, né, haja essa ligação dele com o samba, né? Os dois primeiros discos dele eram discos predominantemente de coco, né? Coco é um ritmo regional de Pernambuco, né? E ele acabou vindo, isso em 2001, isso já bem no final da vida dele. Ele acabou se convertendo, né, se tornando um evangélico, acabou se tornando um fiel, um seguidor da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja lá do Edir Macedo, né? Bom, enfim, né? E em 17 de janeiro de 2005, ele acabou indo a óbito, né? Ele acabou falecendo aos 77 anos de idade, né? Então, resumidamente, né? Essa foi a vida do Bezerra da Silva. E esse samba, né? Esse trecho de samba, né? Bem famoso, bem célebre, né?
Isso era uma das características do Bezerra da Silva, né? Era a irreverência, né? O bom humor, né? E geralmente, embora ele tivesse essa imagem de malandro carioca, né? Muitas das músicas dele, praticamente todas as músicas dele, né? Eram músicas de protesto social, né? Então o samba dele era um samba que retratava a realidade, o cotidiano das pessoas marginalizadas, né? Principalmente os moradores de favela, os moradores de rua, né? Aqueles que eram perseguidos pela polícia, enfim, né? E nos últimos anos de vida, né, como eu disse ainda há pouco, ele se tornou evangélico e os últimos trabalhos dele eram trabalhos, né, música, ele passou a gravar sambas, né, com conteúdo gospel. E uma vez perguntaram, né, por que ele jamais chegou a gravar, né, algum samba com conteúdo mela cueca, né? Como diria o Tim Maia, algum samba romântico, né? E a resposta do Bezerra da Silva é que ele jamais poderia escrever, poderia compor a respeito de algo que ele jamais havia vivido, né? Então ele... Opa! Mas voltando, né? Então, mais sincero que isso, impossível, né? Bom, agora, finalmente, falando sério, tá? Mas por que eu estou mencionando, né, esse famoso samba do Bezerra da Silva, que é um samba de 1980, né? Falando tanto falei ainda há pouco sobre os políticos, né? Bom, é que um dos personagens de hoje, tá? Ele exercia, digamos, uma, entre aspas, profissão, que é uma profissão tão querida e amada quanto a profissão de político, tá? Só que isso, tá, é um assunto para o próximo vídeo. Bom, a primeira gravura, tá, que eu mostrarei a você será complicado. Será essa foto aqui, tá? Bom, seria desnecessário dizer, tá, que essa aqui é a ponte Hercílio Luz, né? Bom, todos vocês sabem o que é a ponte Hercílio Luz, tá? A próxima foto, tá, que eu mostrarei a vocês, tá, será do time do Hercílio Luz de Tubarão, tá? Só um instante. Tá? Essa foto aqui é uma foto de 1958, do time do Hercílio Luz de Tubarão, né? É um clube de futebol bem tradicional, né? E que chegou a ser 2 vezes campeão catarinense, né? Em 1957 e em 58. Nesses 2 títulos, né, que o Hercílio Luz conquistou, ele derrotou na final Carlos Renault de Brusque, né, que é outra associação bem tradicional do futebol catarinense, né? O Hercílio Luz de Tubarão, que foi fundado no dia 22 de dezembro de 1918. A próxima foto, tá, que eu mostrarei a você será do Hercílio Luz em pessoa, tá? O Hercílio Luz foi esse cara aqui, tá? Só um instante. Só um pouquinho, tá? Desculpem aqui, ó, assim, já consegui, tá? Esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo foi o famoso Hercílio Luz, tá? E a próxima foto, tá? Será essa aqui, tá? O livro é meio pesado, então não estranhe não, tá? Bom, essas fotos aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui foi a residência de campo do Hercílio Luz, tá? De 1911 até 1924, essa aqui foi a propriedade de campo do Hercílio Luz, tá? Isso desde 1985, essa propriedade, cujas fotos vocês estão vendo, isso aqui tudo, pertence ao governo de Santa Catarina. Isso aqui atualmente é um museu, tá? Então aqui estão os objetos pessoais, né? Os objetos que pertenceram ao Hercílio Luz, tá? Bom, eu imagino, tá, que todos vocês, ou pelo menos a grande maioria de vocês, já tenham ouvido falar no Hercílio Luz, né? Bom, aliás, seria praticamente impossível
vocês nunca terem ouvido falar nele, né? Porque existem ruas, existem praças, existem avenidas, existem espaços, inclusive um estádio em Itajaí, né? Que é o estádio do Doutor Ercílio Luz, né? O próprio clube, né? Puxa foto, eu acabei de mostrar a vocês, aquele clube de Tubarão, né? Que atualmente disputa, né, a primeira divisão de Santa Catarina, né? Enfim, existem espaços públicos, enfim, existem. O aeroporto de Florianópolis ele leva o nome do Ercílio Luz, né? Mas afinal de contas, né, vocês devem estar perguntando o que esse cara ali, né, o que o doutor ali, né, ele fez de tão importante para merecer batizar tantas coisas, né, ruas, avenidas, enfim, né? Bom, o Ercílio Luz, ele foi 3 vezes governador do estado, tá? Desculpem, mas voltando, tá? Ele, como eu estava dizendo, ele foi 3 vezes governador do estado, tá? A primeira, de 1894 até 1898, tá? A segunda vez foi de 1918 até 1922, e a terceira e última vez em que ele foi governador, tá? Foi de 28 de setembro de 1922 até 9 de maio de 1924, tá? O Ercílio Luz, ele nasceu em 1860 em Desterro que hoje é Florianópolis, né? E ele veio a falecer no dia 20 de outubro de 1924. Ele sofria de problemas pulmonares, né? Daí o fato dele ter adquirido aquela propriedade, que está, eu até já estava me esquecendo, né? Mas aquela propriedade, aquela que foi a propriedade, casa de campo do Ercílio Luz, tá? Ela está localizada em Rancho Queimado. Rancho Queimado é uma cidade minúscula, muito pequena, tá? Que é uma distância não muito grande de Florianópolis, ela faz, inclusive, Rancho Queimado, ela é uma cidade que faz parte da grande Florianópolis, né? É uma cidade de colonização alemã, e em função desses problemas né, que ele tinha, problemas pulmonares, né? Ele se viu obrigado a adquirir uma residência de campo, né? Ele, em 1924 ele foi se tratar na Europa, mas não adiantou nada, né? E infelizmente ele acabou indo a óbito em 20 de outubro de 1924, né? Ainda exercendo o cargo de governador do estado. Fora o Ercílio Luz, né? Os únicos casos de governador, né? De governadores que acabaram falecendo exercendo o cargo, tá? Foram o Jorge Lacerda, em 1958, que acabou morrendo num desastre de avião, e o Pedro Ivo, né, que eu já citei incontáveis vezes aqui no canal, inclusive eu mostrei uma foto deles para vocês na semana passada, né? Opa, desculpem. O Pedro Ivo que acabou falecendo em 27 de fevereiro de 1990, 1 ano, né? Faltando 1 ano para a conclusão do mandato dele, tá? E, no caso, um desses 3 governadores que acabaram ainda, né, na condição de governador, foi justamente o Ercílio Luz, né? Ercílio Pedro da Luz, né? O Ercílio Luz, ele ficou órfão ainda muito cedo, né, aos 9 anos de idade. Ele se formou em engenharia pela Universidade de Liège, na Bélgica, né? Uma coisa que poucos sabem, né, é que desculpem, tá complicado, mas voltando, né? Uma coisa que poucos sabem, tá? É que o Ercílio Luz, ele além de ele ter sido engenheiro civil, ele chegou a ser juiz, né? Ele morou durante um tempo bastante curto em Lages, isso entre 1885 e 1886, né? Foi justamente nesse período, nessa época que ele viveu em Lages, né, que ele acabou sendo juiz, né? Apesar de não ter formação universitária e conhecimento nenhum da área jurídica, né? Mas isso é coisas típicas do Brasil, né? Mas voltando, tá? O Ercílio Luz, né? Nesses períodos em que ele foi governador, tá? Boa parte da malha viária de Santa Catarina foi construída justamente nesses períodos em que ele foi governador, né? Malha viária que eu digo são as rodovias, né, que cortam o estado. E, inclusive, a primeira linha telegráfica ligando Joinville até a região do Planalto Norte, até São Bento, para ser mais exato, né, ela foi construída em 1896, em uma época em que o Ercílio Luz era o governador, né. Bom,
Inclusive o nome Florianópolis, né, a então Desterro, né, a então cidade de Desterro, ela acabou sendo rebatizada, né, de Florianópolis, justamente por causa do Ercílio Luz. Né? Em 1º de outubro de 1894, ele acabou sancionando uma lei, né, que alterava o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, né, que significa cidade floriano. Né? Eu já vou adiantando a vocês que os pessoal lá de Florianópolis ama esse nome. Né? Para quem quiser saber quem foi o homenageado, ou seja, o Floriano Peixoto, que como todo mundo sabe foi presidente da República, né? Para ser mais exato, de 1891 até 1894, né? Eu recomendo esse livro aqui, tá? Que é o Guia Politicamente Incorreto da História dos Presidentes do Brasil, tá? Esse livro aqui ele é de autoria, tá? Do Paulo Schmidt, tá? Que é esse cara aqui, tá? Então, se vocês quiserem, repetindo, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, detalhadamente, quem foi o Floriano Peixoto, então, esse aqui é o autor do livro, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, né, é esse livro aqui, né? Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes do Brasil. Bom, mas voltando ao que interessa, né? Mas afinal de contas, por que eu estou falando tanto de um cara, né, do Ercílio Luz, que esteve pouquíssimas vezes em Joinville? Opa! Voltando, né? Por que eu estou falando de um cara que esteve raríssimas vezes em Joinville, que mal e porcamente conhecia Joinville, mas o que o Ercílio Luz tem a ver com a história de Joinville, além, obviamente, de ter sido governador do estado? Bom, vocês saberão no vídeo seguinte, tá? Então, beleza, e até lá, ok?